Olá, doutoras, olá, doutores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito em Foco. No episódio de hoje, falaremos sobre os impactos sucessórios da regulamentação de bens digitais, como contas em redes sociais, moedas e outros ativos digitais, à luz do novo Código Civil. Estão aqui presentes Ana Paula Viana de Macedo, Giovana Reis de Souza, Igor Carvalho de Andrade e eu, sua host, Julieta Maria Mendes. Eu separei aqui algumas perguntas para guiar nossa conversa. E a primeira pergunta vai para você, Ana. Você acha que a legislação sobre bens digitais na herança está evoluindo bem? Quais desafios ainda precisamos encarar nessa área? Olha, eu vejo que estamos começando a dar passos importantes nesse assunto. É muito legal que o Poder Legislativo esteja pensando em como regular a sucessão dos bens digitais, porque mostrando que esses ativos existem, na verdade é super necessário, né? Porque, convenhamos, nossas vidas estão quase todas online hoje em dia. Mas ainda temos vários desafios pela frente, né? Um deles é que muitas plataformas, como redes sociais, e-mail, têm regras muito confusas e não permitem que os herdeiros acessem esses bens depois que alguém falece. Isso pode criar, na verdade, verdadeiros pepinos, né? Além disso, a maioria das pessoas não se dão conta de que suas contas online, criptomoedas e até músicas que compraram são parte do patrimônio delas. Então, eu acho que precisamos conversar bastante sobre isso ainda e fazer com que todo mundo entenda que esses bens digitais são importantes e merecem ser incluídos no planejamento de herança. No fim das contas, tudo isso ajuda a proteger tanto quem parte quanto quem fica, né? Concordo, com certeza, Ana. Bom, dando prosseguimento, a próxima pergunta vai para você, Giovana. Quais medidas legislativas podem ser adotadas para incluir os bens digitais no rol de bens transmissíveis por sucessão patrimonial? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então vamos lá. Hoje, quando a gente fala em patrimônio, a gente não tá mais falando só em imóveis, em contas bancárias ou carros, né? A era digital, ela criou um novo tipo de bem, que são os ativos digitais. E isso inclui desde uma conta no Instagram com milhares de seguidores ou até mesmo canais no YouTube que gerem uma receita mensal, né? Mas a grande questão é o que acontece com esses ativos quando o titular falece? Bom, o nosso ordenamento jurídico ainda não tem regras claras sobre esse tipo de sucessão, e isso é o que precisa mudar. Entre as atualizações necessárias, a principal seria incluir os bens digitais no Código Civil, reconhecendo oficialmente o seu valor patrimonial. Com isso, eles passariam a fazer parte do inventário, assim como qualquer outro bem. Outra proposta é criar um capítulo específico sobre a sucessão digital, como regras para quem pode acessar essas contas, como elas podem ser transferidas e o que pode fazer com os conteúdos que têm um valor afetivo, autoral ou até mesmo comercial. Uma outra ideia válida também é a criação de uma lei específica ou a ampliação do Marco Civil da Internet e da LGPD para tratar do direito ao legado digital, do dever das plataformas em permitir o acesso legal mediante alvará judicial ou até mesmo inventário, da necessidade da portabilidade de dados, o patrimônio digital e do tratamento dos perfis pós-mortem, que são aqueles que são transformados em memorial, permitindo a movimentação pelos herdeiros. Hoje o Facebook tem essa modalidade em transformar os perfis em memoriais, e para isso é nomeado um contato que fica responsável por essa movimentação. E isso, a própria pessoa que em vida é o titular do perfil é que faz essa inserção na sua própria conta, né? E na legislação seria de uma forma bem parecida.
Mas, ao invés de ser uma pessoa nomeada pelo próprio titular, essa seria vinculada aos herdeiros diretos, e na falta destes, aos ascendentes e possíveis colaterais. Por fim, também seria necessário adaptar os testamentos e as escrituras para que permita que a pessoa defina, em vida, o destino dos seus bens digitais, com sigilo, segurança e o respaldo legal necessário. Porque hoje o digital deixou de ser apenas uma parte da nossa vida. Ele é parte do nosso patrimônio, ele é de suma importância e o direito também precisa acompanhar essa nova realidade. Sim, de fato, Giovana, são diversas possibilidades. Hoje vivemos uma realidade expandida que faz parte dos contratos e termos e condições. E o Código Civil de 2002, o atual, em nenhum momento fala especificamente sobre herança digital ou sobre bens digitais. Fala sobre bens, fala sobre herança. A jurisprudência tem entendido que bens digitais são espécies do gênero bens. Mas não ter uma citação direta a bens digitais no Código Civil suscita dúvidas e processos que talvez seriam desnecessários se houvesse uma previsão legal expressa. Como exemplo de ação que poderia ter sido evitada e, consequentemente, diminuído o custo do judiciário, podemos citar o acórdão publicado em 2022 pela Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, relatora desembargadora Albergária Costa, em que se foi discutido o desbloqueio de aparelho pertencente ao decujus e o acesso às informações pessoais. Foi necessário movimentar toda a máquina do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para se discutir se o herdeiro, legítimo herdeiro, tem o direito ao patrimônio material do falecido e acesso às informações que estão ali. Parece óbvio, mas as empresas que detêm a capacidade de desbloquear o aparelho e dar acesso aos dados preferem se resguardar, não tendo uma previsão legal, do que correr riscos de expor o conteúdo para um terceiro não legítimo. O anteprojeto da reforma do Código Civil daria mais clareza, pretende dar mais clareza a essa questão, inserindo mais um inciso no artigo 33, que fica na seção dos bens móveis, e fala sobre bens móveis. O caput diz: consideram-se móveis para os efeitos legais. O inciso a ser inserido, inciso 4, tem a redação até o momento: os conteúdos digitais dotados de valor econômico, tornados disponíveis independentemente do seu suporte material. Ou seja, não deixaria dúvidas que os conteúdos digitais são bens móveis, são bens. Um detalhe muito importante é que nem todo bem digital poderá ser incluído na sucessão, apenas aqueles que possuam valor econômico. Como exemplo, podemos citar perfis de redes sociais com vídeos e fotos que podem ter relevância financeira. Por outro lado, os direitos de personalidade e a eficácia civil dos direitos que continuam após a morte, mas não possuem conteúdo econômico, como a privacidade, intimidade, imagem, nome, honra e dados pessoais, permanecerão protegidos. No entanto, nós sabemos que há uma linha tênue entre o acesso ao perfil do falecido e a preservação de sua intimidade. Ora, o falecido pode não ter desejado que suas mensagens pessoais fossem acessadas por seus familiares. Por isso, essa questão exige uma mudança de mentalidade na elaboração do testamento. Porém, com um planejamento cuidadoso, o testador pode garantir a preservação de sua privacidade e de sua intimidade, ao mesmo tempo em que beneficia seus sucessores. Sim, sim, Igor. É interessante pensar sobre essas questões, daí para ficar mais tempo, mas infelizmente eu estou vendo aqui que nosso tempo acabou. Esse episódio do podcast fica por aqui. Se gostou, já sabe, deixa o like e não esquece de ativar o sininho para receber notificações de outros episódios. Agradeço a todas e todos que participaram de mais um episódio de Direito em Foco.